Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Que Deus possa estar unindo os nossos pensamentos, que você possa estar tendo cada vez mais afinidade com o seu mentor espiritual e que hoje nós possamos ser uma terra fértil e receptiva para essa breve reflexão que nós fazemos aqui. Bem-vindo ao canal Luz Conosco. Siga-nos no Instagram também, é A Luz Conosco, tá bom? Para que você possa estar recebendo sempre alguns vídeos mais curtinhos, materiais em imagens, em fotos. Isso vai ser legal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o mar aberto. É um capítulo do livro Pão Nosso em que Emmanuel, que usou o Chico Xavier para psicografar o livro Pão Nosso, ele usa a passagem de Lucas 5:4, que fala quando os discípulos saem para pescar sobre o mar alto, né? E lá ele pede para os discípulos lançarem a rede. Mas eu gostaria de usar o mar alto hoje para falar sobre quando Jesus andou sobre as águas, que fica em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, se você quiser ler. Jesus tinha terminado uma reunião ali e ele falou para os discípulos: podem ir, que eu vou me retirar para orar, vou ter um momento de solitude, para falar com o Pai, para me comunicar com as regiões celestiais. E assim os discípulos fizeram, os discípulos foram para o alto mar e Jesus ficou ali orando. Só que quando os discípulos estavam em alto mar, abateu-se uma tempestade. E eles, muito assustados, começaram a clamar a Deus e eles viram um ser andando sobre a água. E eles exclamaram: é um fantasma, é um espírito, uma alma penada. E Jesus falou para eles: não se perturbem, sou eu. E Pedro falou assim: se realmente é o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas e chegue até o Senhor. E Jesus falou: então venha. E Pedro, olhando para Jesus, começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o vento e as ondas começaram a tirar a atenção de Pedro e de Cristo, e ele começou a afundar. E Cristo foi e resgatou ele do mar e disse para ele: você é um homem de pequena fé. E aqui no capítulo 21 do Alto Mar, que exatamente não é essa passagem, mas é outra passagem que fala da pescaria, Emmanuel nos fala assim: o pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos, certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. O que eu gostaria de falar para você hoje? Quando nós estamos em alto mar, quando as tempestades da vida se abatem sobre nós, ou quando nós estamos em alto mar no trabalho e a pescaria parece não render, que nós não tiremos os olhos de Cristo. Ele é a nossa esperança anunciada. Ele é o modelo de homem, o modelo de criatura que nós devemos ser. Ele encarnou nessa terra, numa simples manjedoura, numa família pobre. Ele cresceu como carpinteiro, ele sofreu as mazelas da vida, passou fome, ele não tinha morada, ele não tinha nem um jumentinho para que ele pudesse andar de cidade em cidade. Mas ele era capaz de realizar coisas grandiosas, milagres, transfiguração, ele andando sobre as águas. E naquela oportunidade que Pedro teve, Pedro vacilou, ele não teve fé. Não é que Pedro não era uma pessoa que não fosse escolhida, Pedro era escolhido, mas até mesmo os escolhidos vacilam na fé. E esse vacilar é quando nós tiramos os olhos de Cristo, quando nós deixamos as coisas circunstanciais, as coisas que estão à nossa volta, nos atrapalhar. Elas tiram o nosso foco daquele que deve ser o holofote brilhante que nos atrai a todo instante. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias,
quando nós damos tão importância às ondas, ao vento, ao desemprego, à doença, às misérias, às nossas altas comiserações, à nossa autopiedade, nós tiramos o foco de Cristo e nós começamos a afundar no mar. Mas Cristo é misericordioso, Ele vem à nossa direção e nos tira do mar e nos ensina dizendo: homens de pequena fé, tendes fé e vocês verão coisas maiores do que vocês podem imaginar. Então, nesse grande trabalho, quando você estiver num momento de mais profundo na sua vida, e aquele momento de dificuldade, como diz Emmanuel, que é aquele momento que às vezes você não encontra um amigo, que você não encontra um familiar, que você não encontra ninguém que lhe traga alento, olhe para Cristo. Ele é a nossa única esperança de salvação. Ele é a nossa única esperança de que nós podemos dar certo. Então é isso, olhe sempre para Cristo, ame sempre olhando para Cristo, trabalhe sempre olhando para Cristo, crie os seus filhos sempre olhando para Cristo, case olhando para Cristo, faça tudo na sua vida olhando para Cristo. É a melhor coisa que você pode fazer. Muito obrigado e até a próxima.